Pai querido, obrigado por estarmos juntos, obrigado por essa galerinha preciosa tua, obrigado por tu começaste em cada um de nós a tua boa obra e sabemos que tu vais completá-la até o dia de Cristo Jesus. Leva-nos adiante, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Eu queria sugerir a você que está com sono que fique de pé e passe o dia inteiro de pé. E se você dormir, você vai cair, aí você acorda. Não tem problema. Só é bem simples. Você levanta, fica de pé, se dormir, acordou. Não perde o bonde. Nós começamos falando do contexto histórico, a primeira escola de Querites, depois a escola de Sarepta, o meio do caminho, entre meio caminho, entramos na escola do Carmelo. Repara, eu estou falando pedacinhos, tem muita coisa em cada um deles. Vimos que Elias desertou e fugiu. Eu queria entrar um pedacinho aqui ainda em 1 Reis 19, 4. Aliás, vamos ler desde o 1. Não, isso, desde o 1. Vamos ler desde o 1 para nos entendermos bem. 1 Reis 19, de 1 a 4. Acabe fez saber a Jezabel tudo que Elias havia feito, como matar todos os profetas à espada. Como um menino mimado chega para a mamãe e diz: meu irmãozinho me bateu. A mesma coisa. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam os deuses como lhe aprouver, se amanhã essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Aquela WhatsAppzinho para ameaçar e desestruturar. Versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Eu preciso fazer um pequeno comentário aqui. Elias se deu conta que ele estava fugindo, e ele não queria mais contaminar ninguém. Ele deixa o seu moço. E ele começa a seguir sozinho. Versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Desesperou completamente, mas ele não quer contaminar mais ninguém, ele vai sozinho, ele se isola, e a gente precisa ver alguns detalhezinhos aqui que eu pulei, passei, mas eu gostaria de trazer à tona. Abra para mim, por favor, Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Como imagina em sua alma, assim ele é. E ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Como imagina em sua alma, assim ele é. Na tradução brasileira de 1917, diz: porque ele é tal quais os seus pensamentos. Vai ser repetido mesmo a tradução da brasileira, da Reina Valera, em espanhol, na francesa e na inglesa. Em New King James Version. Vai falar as mesmas coisas. Ele é tal os seus pensamentos. Eu preciso fazer um pequeno parênteses aqui. Alma é pensamentos, afetos e vontade. Alma é, repito, pensamento, afetos e vontade. Eu preciso que você pare completamente o que você está fazendo e responda para você mesmo. Os teus pensamentos estão na cruz? Teus afetos estão na cruz? Afetos
afetos é emoções e sentimentos. Não vou explicar isso aqui agora, mas são duas coisas distintas. Teus emoções, teus sentimentos estão na cruz. Tua vontade está na cruz, você está inteiramente encravado na cruz. Marcos 8, 34 a 38. Marcos 8, 34 a 38. Então, convocando a multidão, juntamente seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Texto que a gente já ouviu 300 vezes. Mas eu não posso ouvir 300 vezes sem meditar 380 vezes. 300 e 400 vezes. Eu tenho que parar sempre e meditar. E só um versículo fora de todo o contexto é perigoso. E ele segue: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la-á. Registra essa palavra vida que aparece duas vezes aqui. E ele segue mais um pouco. Quem quiser... 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? A palavra vida, que nós vemos no versículo 35, as duas vidas que aparecem no versículo 35, e a palavra alma, que aparece no 36 e no 37, que daria o homem em troca de sua alma, é exatamente a mesma palavra, psique, que pode ser traduzido como vida e como alma. Por isso, eu entendo e faço essa pergunta: a tua alma está na cruz? Os teus pensamentos estão na cruz? Os teus afetos estão na cruz? A tua vontade está na cruz? Você está totalmente encravado na cruz? Porque nós vamos ver aqui Elias escorregando da cruz. Vamos ver aqui Elias fazendo a sua própria vontade. Ele fugiu, e a palavra é muito clara, seguiu pelo seu caminho. Voltemos lá para Reis. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Caminho de um dia é mais ou menos 20 quilômetros ou 25 quilômetros. Pode ser mais. Depende da aflição do cara. Mas é mais ou menos isso. Um pouco mais, um pouco menos. 25 quilômetros. E ele segue aqui dizendo que ele assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Tem 3 formas de eu entrar num deserto. Deus me leva ao deserto para falar ao coração. Deus me atrai ao deserto para falar ao coração, corrijo. Deus me atrai para falar ao coração. Deus leva ao deserto para entrar em juízo com o homem e ir por conta própria para o deserto. O que ocorre? O nível de ansiedade dele chegou no máximo. Ele já não está mais suportando a ele mesmo. Ele tinha vivido no limite. Ele estava com consciência de culpa. Ele tinha projetado uma perspectiva e essa perspectiva não tinha corrido. A gente imagina porque ele está a todo o poder e a força que ele tem no Carmelo, quando ele fala, quando ele zomba dos outros. Você vê que ele tinha projetado coisas. Uma mulher ameaça matá-lo. E isso não fazia parte dos projetos dele. E ele se desmonta. Como é que está você com viver no limite? Ah, eu sou jovem, eu posso viver no limite. Jovem também tem alma. Jovem também se cansa, também se fadiga e desmonta. Você está vivendo dentro do limite? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Esse perto está o Senhor tem 2 significados. Ele está perto de voltar e ele está perto de mim. As duas coisas são os mesmos, então esses 2 significados. O Senhor está perto de voltar, é fato. Seja a vossa moderação. Você é conhecido como uma pessoa moderada ou você é conhecido como aquele que arrebenta, que explode? Como você é conhecido?
O que você faz com as culpas que são lançadas sobre você? Não só de fatos que você fez, mas de fatos que você não fez, mas que te imputam responsabilidade. Você coloca na cruz? Você deixa aos pés do Senhor? Ou você absorve? Como você faz com as expectativas? Não sei quantos de vocês conhecem a história de Naamã, o general assírio, poderoso na guerra, porém leproso. E uma das suas servas diz para ele: vai lá, o profeta vai orar por ti e você vai ser curado. Você vai correr com Eliseu, depois de Elias. E ele pede carta e ele vai com pompa e circunstância na direção de Eliseu. Chega e Eliseu manda o servo dele, o moço, vai dizer para ele tomar banho 7 vezes no Rio Jordão. E ele diz: acaso os rios da Síria não são superiores a esse? E se retirou indignado. Ele tinha projetado um comportamento para o profeta, e o profeta não fez aquele comportamento. O profeta sequer foi na presença dele, mandou seu moço falar. E ele se retira indignado. Mas seus generais convencem, seus oficiais convencem dele tomar banho no Rio Jordão, e ele é curado. E ele volta. Como você faz com as suas expectativas? Você vem para um retiro com expectativa. Eu tenho expectativa de ocorrer isso, aquilo outro. E algumas expectativas não ocorrem. O que você faz com isso que não ocorre? Como você se comporta? Como você reage dentro do teu coração? Elias se desmoronou. Elias se desmoronou completamente. E aqui ele foge e vai até o Monte Horebe, que é o monte de Deus. E ele... Põe para mim, por favor. Ele vai até o Horebe, monte de Deus, e se esconde numa caverna. Ele já estava numa caverna dos seus pensamentos. Porque quando ele estava nesse pedaço aqui entre meio a caminho, Obadias já tinha dito a ele que ele não estava sozinho, que tinha mais 100 homens, mais 100 profetas com ele. Mas mesmo assim ele se sente completamente sozinho. Você já se sentiu sozinho? E o pior solidão não é a solidão no quarto escondido, é a solidão aqui dentro, aqui no meio. É você chegar aqui no meio de todos os irmãos. Com quem eu posso falar o que eu estou sentindo? E eu não consigo achar aquele que eu posso falar, porque se eu falar para ele, ele vai dizer aquilo. Se eu falar para aquele, ele vai... E eu me sinto completamente solitário. Esquece do principal de todas as coisas, que é Cristo Jesus. Esquece do Rei. E ele entra na caverna, ele já estava na caverna dos seus pensamentos, e ali vai ocorrer alguma coisa que eu chamo de escola do Horebe. O texto principal aqui é primeiro livro de Reis 19, do 8 ao 18. Esse é o texto básico. Aqui é o período de restauração. E eu tenho que aprender muito como Deus restaura a vida de Elias. Porque normalmente não é diferente de como Deus restaura a minha vida, como Deus restaura a tua vida, como Deus restaura cada um de nós. É muito, muito parecido para todo mundo. Aqui é a postura de Elias. Obedecer. Essa é a postura de Elias. Você é discípulo? Você obedece? Ou você tem mas? Ou você está cheio de mas? Eu obedeço, mas você tem que entender. Mas não tem mais nenhum. É obedeço ou não obedeço? Como é você? E nós vamos ver que pela obediência de Elias,
ele é totalmente curado da depressão dele. Ele está em depressão. Ele está em desespero total. Mas ele obedece. E é uma forma muito interessante ver isso. Já vamos falar um pouco mais. O texto-chave aqui é primeiro Romanos 1:5. Romanos 1:5. Jesus, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé. Eu obedeço por fé entre todos os gentios. Eu não tenho que obedecer porque eu entendi. Eu não tenho que obedecer porque eu compreendi. Eu tenho que obedecer porque eu tenho sentindo porque eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer porque é um passo de fé. Alguém tem uma moeda aí que possa me emprestar? Devolvo, prometo. Me empresta uma moedinha? Vai. Abre a bolsa, cuidado para não cair tudo. Já chego aí na câmera, ela suporta um pouquinho. Eu queria uma moedinha, tá ok. Tá ótimo, beleza. Tá muito bom, porque representa nós mesmos. 10 centavos, nada. Perfeito. Quantos lados tem uma moeda? De um lado, como é que a gente chama de um dos lados da moeda? E do outro lado? Que tal você colocar obediência e fé? Divide essa moeda ao meio, longitudinalmente. Você vai ter 2 obediências e 2 fé. Cara, obediência, coroa, fé em Cristo Jesus. Você obedece? Você está cheio de fé? Você está sempre obedecendo a Deus? Obrigado, querido. Como você é? Como é que tem sido você? É teu alfabeto? Esse alfabeto é para você? Ou você tem sempre um vírgula, mas? Você vive sempre na justificativa, na explicativa. Você obedece ou você não obedece? Acabou. Nós fomos chamados para sermos obedientes. Plenamente obedientes. Eu lembro que o dentista, que é um irmão, um discípulo, pastor conosco, me virou e deu uma orientação clara. Passe fio dental todos os dias. Eu odeio fio dental. Eu disse, muda essa fala, por favor. Sim, por quê? Porque se você mandar, eu vou ter que obedecer. Eu não queria passar. Então agora eu estou determinando. Passe fio dental. E eu tive que passar fio dental. Ah, é uma coisa boba? Sim, é uma coisa boba, porque eu tenho que aprender a obedecer nas coisas bobas. Horário marcado é horário marcado. Ah, mas... Tá, teve mais. Me perdoe, cheguei atrasado. Acabou. Eu posso me humilhar. Eu já volto aqui explicando por que vai ser muito importante essa palavra obediência. Qual é a palavra-chave aqui? Quebrantamento. Vocês aí não conseguem ver, depois vocês veem, eu vou deixar um tempo aqui. Quebrantamento. Ele está quebrantado. Muitas vezes Deus muitas vezes Deus permite que entremos numa depressão para nos quebrantar completamente. Porque nós somos muito nariz empinado. E quando a gente se quebra. E é inesquecível uma quebra. Mas olha só, vamos um pouquinho mais, vamos entrar na escola de Horebe, totalmente. Eu preciso que vocês entendam uma coisa muito importante. Nada tem que ser feito com rapidez, mas tem que ser feito com ritmo. Eu não posso fazer um hoje, não fazer amanhã, fazer um pouco agora e não fazer amanhã. Eu posso não fazer tudo hoje, mas eu tenho que fazer todos os dias com ritmo continuamente. Com calma. A calma protege a minha alma.
A oração protege meu coração. Eu descobri que uma das coisas melhores para me acalmar é ler em voz alta o livro de Provérbios. Por quê? Porque ele não é uma história cadenciada. Não é um texto cadenciado. Ele tem vírgulas demais. Ele tem troca e volta assunto. Então você tem que ler com muita calma. E eu e minha esposa lemos a Bíblia todos os dias, quando a gente está em casa, em voz alta. E todos os dias a gente lê Provérbios. Alguma coisa mais Provérbios. Sempre Provérbios do dia. E eu tenho que ler o Provérbios do dia bem devagar. Porque eu sei que eu sou acelerado. E eu tenho que me acalmar para poder entender. A calma protege a alma, a oração protege o coração. Essa é uma frase de Jonatas Leone, que eu gosto bastante. Eu quero seguir um pouco mais. Talvez a gente pudesse ouvir uma musiquinha, porque já que a gente não teve muitas musiquinhas hoje, e que eu gosto muito, eu acho que vocês conhecem, que é Ele é dos Arrais. Eu vou parar por aqui só porque eu estou querendo caminhar muito mais. Elias tinha abandonado o fronte de batalha. Elias tinha abandonado o seu povo. Deus não abandonou o seu servo. Deu sono para recuperar as forças físicas. Dormir é indispensável para nós. Dormir, do meu ponto de vista, é um ato de fé. Eu confio que eu vou deitar na cama e Deus vai cuidar de mim quando eu não posso fazer nada. E durmo. É porque eu fico pensando, Jesus, toma meus pensamentos para você, obrigado. Nós precisamos aprender a dormir. E dormir, continuar confiando em Deus. Elias abandonou tudo, mas Deus ainda mandou anjos para servi-lo. E ele estava tão acostumado que nem se assustou com os anjos. Deus deixou um zimbro no meio do caminho para trazer refrigério. Deus não abandona ele em momento algum. Deus segue cuidando dele. Tudo que Deus promete, ele faz, ele cumpre. Quem é mau somos nós. Nunca é o Pai. Esperança não é ter vitória. Esperança é perseverar. Sempre. E você sabe o que é perseverar? Para mim, perseverar é recomeçar sempre. Eu caí, levanto e continuo. Caí, levanto e continuo. Caí, levanto e continuo. Permanentemente. Eu não preciso ficar prostrado. Eu posso só falar para o Senhor, me perdoe, Senhor. Me perdoe plenamente e
e vamos adiante. Eu já caí muitas vezes, como vocês também já caíram muitas vezes. Se arrepende, levanta e continua correndo. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuar obedecendo a palavra? Se tem Gálatas, qualquer coisa. Vós corris bem. Temos que correr. Nós não fomos chamados para lesmar. Fomos chamados para correr a carreira que nos foi proposta. Hebreus 12. Correr. Com calma. É possível correr com calma? Sim. É possível correr dentro do seu limite. Eu não tenho que correr como ele, que é mais forte e mais capaz do que eu. Eu tenho que correr dentro da minha capacidade. E nunca além da minha capacidade. Eu tenho que ficar tranquilo. Ele entra no Monte Horebe e Deus pergunta para Elias: Elias, o que fazes aqui? Deus não perguntou: Elias, o que você está fazendo aí dentro? Ele pergunta para Elias: o que você está fazendo dentro da caverna onde Deus está? Ele está numa caverna emocional, dando voltas e voltas e voltas, e Deus está dentro dele, junto com ele. Eu queria que você abrisse em Isaías 66, verso 2. Primeira vez que eu recebi essa palavra do Senhor veio pela boca do Ivan Baker. E nunca mais eu esqueci essa palavra. Isaías 66, 2. Porque minha mão fez todas estas coisas, diz o Senhor. E todas vieram existir, diz o Senhor. Mas o homem, a mulher, para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Eu estou quebrado, eu estou aflito, eu estou abatido, e Deus está olhando para mim. Deus está me contemplando. Deus está me vendo. Ele está olhando nos olhos. Ele está olhando para mim o tempo todo. Ele está me aceitando. Elias, o que fazes aqui? E Elias vem e faz a mesma ladainha que ele tinha feito lá atrás. Porque ele está no looping nos seus pensamentos. Ele está numa caverna de pensamentos. Fiquei só e querem tirar a minha vida. E Deus chama ele para ir para frente, sair da caverna, ir para fora, e Deus passa. E nós conhecemos essa história. Conhecemos bem essa história, que é uma história muito repetida desde que a gente é criança. E vem um cicio, e ele passa um cicio tranquilo e suave, e ele vê Deus. Olha só o que ele quer dizer com isso. Deus está na leveza, na suavidade e na amorosidade. Não está na brabeza, Deus não está na briga, Deus não está ali, Ele está na suavidade. Por isso eu preciso acalmar a minha. Salmo 131 diz que escalar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, e tal é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, e eu gosto de dizer, espera, ó servo, no Senhor, desde agora e para sempre. Mas ele começa com uma coisa no primeiro versículo. Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Opa! Meu coração é soberbo, meu olhar é altivo. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Opa! Será que eu estou procurando visibilidade? Vocês estão entendendo o que é invisibilidade? Deixar que Deus brilhe, não nós. Naquela suavidade, Deus pergunta novamente a ele: o que faz aqui? E ele repete a mesma coisa, aumentando, dando um superlativo. O que Deus faz com ele? Ô, seu bobo, você não está vendo? Deus dá alguma bronca? Deus dá alguma reclamação? Deus disse: volta pelo teu deserto. Vai ungir Eliseu e vai falando em nome de reis para ele ungir e trabalhar. Ou seja, vai trabalhar vagabundo, vai te criar criatura. Bora para frente, não fica para trás. Sai, levanta, sai dessa caverna, caminha tudo de volta. Ele tinha caminhado mais ou menos uns 600 quilômetros. E ele teve que voltar mais 600 quilômetros, tudo de volta.
Isso é bom? Maravilhoso. Se alguém está em depressão, faça uma coisa. Abner, me ajuda aqui. Deixa o teu celular aí. Eu tenho um amigo em depressão. Eu vou sair com ele. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Vamos caminhar. 600 quilômetros. Hã? 600 quilômetros. Só 600 quilômetros. Bora? Meu Jesus, ele vai ter que me levar no colo. Obrigado, Abner. Eu tenho que abraçar, não rejeitar. Eu tenho que acolher, trazer para perto, trazer para mim, me colocar como responsável e junto com ele, se for necessário, caminhar. Mas caminhar fisicamente mesmo. Porque quando você caminha, o sangue circula pela cabeça, limpa as toxinas e se coloca para fora pela urina e pelas fezes. Você está limpando as toxinas. Tenho acompanhado algumas pessoas que passaram por um estado depressivo e eles ficavam encantados depois de uma caminhada, como eles conseguiam ler a Bíblia e enxergavam. E se você está sozinho, caminhando sozinho, ponha fone de ouvido da Bíblia, lendo a Bíblia, e vai caminhando lendo a Bíblia. É espetacular. Eu caminho num cemitério. É meio punk, né? Eu morei no cemitério. Eu morei 1 ano e meio, 2 anos no cemitério. Eu abri a minha janela, está cheio de cruz, assim. Por isso que eu gosto de cruz, por isso que eu tenho, na minha casa tem cruz, está cheio de cruzes. Era ali, porque eu tenho que lembrar de onde é que eu saí permanentemente. E no cemitério tem outra vantagem. Os moradores não reclamam. Nenhum morador torna a minha paciência. Você pode caminhar. Só na pandemia os guardas mandavam eu usar máscara. Se eu estou no cemitério sozinho, vou usar máscara no cemitério? Não vou usar. O senhor, tá, eu punha máscara, ele saiu, eu tirava a máscara. É um cemitério. É um cemitério jardim, muito bonito, perto da minha casa, que a gente vai caminhar. E você? E ele sai, volta e não se fala mais de depressão. E este homem segue fazendo a obra que Deus mandou fazer, não mais lá em Israel. Ele prepara um moço. Então nós vamos adiante. Não. Agora eu preciso rapidamente passar por um entremeio histórico. Eu não vou entrar nesse detalhe, eu só vou ler os pontos do entremeio histórico, porque está ali, está na história e a gente precisa entender porque é muito interessante. O texto aqui é de 1 Reis 20 a 2 Reis 1:18. É um texto maior, é uma parte da história toda. Aqui nós vamos ver a firmeza profética, não só de Eliseu, mas de outros profetas. Tem um profeta muito doido que vira para um companheiro e diz: me esmurre. E ele diz: não. Ele diz: por que você não obedeceu ao Senhor? Um leão vai te comer. Ele saiu, o leão comia e matava ele. É só esse detalhe da coisa. Aí ele vira para o outro, me esmurra. O cara enche ele de esmurro, arrebenta ele todo, e ele vai estragado, para no meio do caminho, encontra o rei e profetiza sobre o rei, porque assim como você não tirou a vida de mim, assim Deus vai tirar a tua vida. É nesse nível. Esse é um profeta. Deus não pediu menos para você, não. Deus pediu que você seja corajoso de tudo. De tudo. A postura aqui vai ser de firmeza, permanente firmeza. Firmeza na palavra, firmeza no Senhor, é uma postura de firmeza. O texto-chave é 1 Tessalonicenses 1:3. 1 Tessalonicenses 1:3. Recordando-nos diante do nosso Pai, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai a operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Firmeza da nossa esperança. Segura para mim o microfone. Obrigado. Volto a dizer para vocês, eu olho para o passado, me encho de fé. Eu olho para o futuro, me encho de esperança para viver o presente na cruz, em amor. Isso vai me dar esperança. Isso vai me dar fé. Isso vai me dar firmeza. Obrigado. Você está na cruz ou você
aqui a palavra-chave desse período é resoluto. E tem uma outra situação muito interessante nesse pedaço aqui, é que o sucessor de Acabe manda consultar o Deus das moscas. Tem isso. E Deus avisa para Elias, vai dizer para ele que da cama que ele subiu não vai descer. E ele manda esse recado e sobe o monte. E o rei manda um capitão com 50 soldados. Traga ele para mim. E ele chega lá, desce comigo. Ele disse, assim como Deus vive, mais ou menos eu estou pulando um pouquinho. Como Deus vive, se Deus existe, ele vai te queimar e vai te consumir agora. E vem um fogo do céu e consumiu o capitão e os 50. Aí o rei manda mais um capitão com 50. E ele fala a mesma coisa e consome mais. Mas já são 102 pessoas que foram para o Beleléu. Aí vem o terceiro. Tem misericórdia de mim, profeta. Tem misericórdia da minha vida, dos meus soldados. Bom, agora eu posso descer com esse cara. Firmeza! E ele volta para o rei, vira cara a cara e diz, da cama você não vai sair. E o rei morre. Você tem coragem de ser profeta do Senhor? Porque para um profeta, a coragem é dispensável. Volto a dizer para você, querido, que coragem não é ausência de medo. Mas eu quero seguir. Repara bem, eu aconselho que vocês leiam bem essa história, porque esse pedacinho do intermeio histórico é espetacular, mas eu não posso gastar tempo aqui. Eu tenho que ir adiante. Mesmo que a gente esteja correndo um pouquinho, você pode ler e buscar do Senhor. Você vai descobrir que tem muita coisa que a gente tem que aprender. E passam-se aí aproximadamente 3 anos. E Elias continua em ação. O texto aqui é 2 Reis 2, de 1 a 18. 2 Reis 2, de 1 a 18. E ele vai ser a escolha, a chamada de Eliseu. Ele vai ungir Eliseu. Ele caminhou. Chega em Eliseu, joga o seu manto para Eliseu. E essa música me inspirou muito. Vai, Senhor. Essa música me inspirou muito. E se a gente conhecer, eu acho que vocês conhecem, podemos cantar junto. Não vai sair? Ele abriu de sua glória, O madeiro por mim, me conectou, salvou. Ele me deu um destino, caminho um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pôs um anel em meu dedo e tirou o medo. Novas sandálias para suportar o vigir. Pôs um anel em meu dedo e tirou o medo. Novas sandálias, disse, vai, vai! Você está pronto para ir? Não abandonou os pais, me despedi e segui o caminho. Foi o que Eliseu fez, queimou as carroças e ofereceu um baile de um churrasco. Só uma pausazinha. Você canta isso e você já fez isso?
Você já abriu mão dos teus sonhos, dos teus desejos, das tuas vontades? Eu me despedi dos meus pais. Porque meu pai não queria falar comigo, mas minha mãe queria. E fui embora para Salvador. Eu me despedi das finanças, porque eu poderia ter ficado rico. Quem não gosta de ficar rico? É louco ou doente da cabeça. Dá no mesmo. Todo mundo quer ter o seu dinheiro. Eu queimei as minhas carroças. Eu não queria voltar atrás. E você? Como é que é você? Me despedi dos meus pais. Em minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado, ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Obrigado, Paizinho, porque você nos encontrou com o teu amor. Mas encontrou cada um de nós. Encontrou-nos como Eliseu, Elias encontrou Eliseu. Obrigado porque tu jogaste sobre nós o teu manto da justiça, o teu manto de vitória, nos levaste adiante. Leva-nos mais adiante, Senhor. Não nos deixe ficar amarrados em nós mesmos. Não nos deixe ficar agarrados aos nossos achismos, às nossas coisas. Nós queremos as tuas coisas. Eu te peço, em nome de Jesus. O período aqui é o período de sucesso sucessor. Você sabe o que é sucesso? É ter um sucessor. Sucesso é você ter um discípulo que faz discípulo, que faz discípulo, que faz discípulo, que faz discípulo. Dar continuidade. Você é sucesso dos seus pais? Você já está preparando os seus sucessos? Você é sucessor de alguém? Está preparando o teu sucessor? Quem é você? A palavra-chave aqui, a postura, aliás, a postura aqui é perseverança.
perseverança. Quantas vezes vacilamos, quantas vezes nos arrependemos, quantas vezes levantamos, quantas vezes perseveramos. Não quer dizer que eu não vou ter lágrimas. Elas existem, glória a Deus a elas, porque os que choram são consolados, mas eu tenho que perseverar. Lucas 21, 19. Não, já foi. Lucas 21, 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. E se você for lá em casa, pode saber que a rede de Wi-Fi lá é Lucas 21, 19. Aliás, as minhas senhas todas são versículos bíblicos, ligado com aquela situação. Você está perseverando? Você está olhando adiante? Você está caminhando para frente? Deus quer te levar muito, muito longe. Por isso ele começou dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está sem luz. Eu tenho que ir além, eu tenho que ir além. Eu tenho que ter continuidade. Não pode parar em mim. Tenho que fazer discípulos que fazem discípulos que fazem discípulos. Eu tenho que continuar. Aqui eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que eu não vou precisar de tanto tempo, não. Não vou acabar daqui a pouco. Eu preciso fazer uma pergunta para você. Você que é jovem, você é moço de quem? Vocês que são mais velhos, cadê os moços de vocês? Vocês que são pais, cadê os filhos fazendo filhos como vocês, pais? Vocês que são filhos, cadê o desejo, a gana de seguir alguém, de acompanhar de perto, de ser cópia, de não se importar de ser confundido pelo nome do outro? Você é moço de quem? De quem que você é moço? Quem que você está acompanhando? Ah, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro. O que você está fazendo aponta para a eternidade ou aponta para você mesmo? De quem você é moço? E a gente conhece a história que Elias vira para Eliseu e diz: fica aqui porque eu vou adorar ali. E se tão certo como diz o Senhor, onde você for eu irei. E ele vai. E o Elias contempla de novo, pô-lo de lado. Elias não fala em nome de Deus, Elias fala no nome dele mesmo. E ele diz: como vive o Senhor, eu vou te acompanhar. E ele continua acompanhando. E ele diz assim: pede o que quiseres que eu te darei. Eu quero a porção dobrada da tua unção. Cara, ousado aquele pirralho. E ele recebe a porção dobrada. Quando você estudar a história de Eliseu, você vai ver que ele vai fazer tudo o dobro que fez Elias. Tudo que fez Elias em dobro ele faz. Mas ele viu Elias subindo numa carruagem de fogo. Que imagem deve ter sido essa? Como é que a gente sabe essa história? Porque Eliseu contou essa história. Não tem dúvida. Por isso, no livro nós começamos com essa história. Elias contando a história para Eliseu. As histórias da Bíblia, a gente sabe porque os próprios contaram suas histórias, suas mazelas, suas vitórias, e não chamam atenção para si. Eles normalmente contam na terceira pessoa, para não ser eu. E então Elias, sempre na terceira pessoa. Por que eu tenho tanta necessidade de chamar atenção para eu? Por que não pode ser? Conheço alguém que for o terceiro céu. Pai querido, obrigado, Paizinho. Obrigado por esses irmãos. Leva-nos agora um pouco mais adiante. Eu quero perguntar para você, meu amado, qual é a tua escola? Será que vamos fazer uma coisa? Fê, um pouquinho no meio, só para poder todos verem. Depois a gente monta de volta.
Só estou pondo no meio só para que todo mundo, que mais gente possa ler, porque tem esse púlpito tamanho elefante. Qual é a sua escola? Em que escola você está? Ah, não estou em nenhuma dessas. Opa, uma escola nova, que espetáculo. Está fugindo da aula ou está cumprindo as aulas? Está frequentando a sala de aula ou deixa eu me esconder porque eu não estou aguentando essa escola? Que escola que você está? Você que é discípulo, como você tem se alimentado? Como você alimenta a sua fé? Está lendo, está lendo, está lendo? Deus está falando, você está registrando, está guardando? Como você tem alimentado a sua fé? Lamentações 3:21 diz: quero trazer a memória que me pode dar esperança. Então anote tudo que Deus falou com você. Anote, registre. Se for o caso, faça um diário. Cada um é cada um. Quando meu filho mais velho pecou e se atrapalhou, ele não abandonou a fé, mas confundiu-se bastante. Eu comecei a anotar tudo que o Senhor me falava. E tem um lance muito interessante. Eu tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro para Salvador, eu tinha estado com ele no Rio de Janeiro. E chegamos, ficamos num hotelzinho fora de Salvador uma noite, eu e Zoé. Zoé me sequestrou, graças a Deus, me levou para um hotelzinho e voltando para casa, acordamos de manhã e fomos sentar na mesa para ler a palavra e tomar nosso chimarrão. A gente toma chimarrão praticamente todos os dias. E eu estou lendo e orando e vem assim: os que esperam no Senhor são como as águias, renovam suas forças. Senhor, Deus falou isso aqui. Daqui a pouco meu celular treme, um irmão de Salvador mandou um texto para mim: os que esperam no Senhor renovam suas forças. Olha que coincidência. Olha o boboca aqui. Coincidência. Naquele momento ele estava dizendo: olha que coincidência. Legal, fechei. Daqui a pouco outro irmão manda um outro texto: lembre-se de esperar no Senhor. Aí eu comecei a ficar invocado. Eu já tinha entendido que não era coincidência. Aí estávamos orando e Deus começa a dizer: onde que você dormiu a noite passada? Aí eu comecei a chorar. Eu dormi na pousada da espera, na praia da espera, na enseada da espera. Deus tinha mandado esperar. E Ele disse que ia fazer o que ia fazer. E você? Você quer tudo imediato? Ou você quer esperar isso? Como se alimenta a sua fé? Qual o seu período? Identifique sim, eu estou num período de aflição, eu estou num período de deserto, eu estou num período de angústia. Identifique para você saber orar direitinho. Qual a tua postura? Que palavra você medita? Nesse tempo que eu referi ao do meu filho, veio uma palavra do Senhor ao meu coração e eu nunca mais pude esquecer, porque não tem como esquecer. Jeremias 31:16, que diz: assim diz o Senhor, reprime tua voz de choro e as lágrimas do teu coração, as lágrimas dos teus olhos, porque a recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois teus filhos voltarão da terra do inimigo. A esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus territórios. Eles estavam morando fora, estavam morando no Rio de Janeiro. Isso foi em setembro. Dia 22 ou 23 de dezembro, nós estávamos com um grupo, com a igreja, na praça, com todo o bloco, todo o setor na praça, e a gente costumava ter encontros de praça, e é um período que a gente pode fazer porque não chove menos, e chega um táxi, encosta,
E meu filho sai do táxi de malas e corria sem bagagem. E eu disse, tem esperança. Esse é meu Deus. E ele voltou para casa. Só que ele voltou, peito estufado e inclinado. E ele disse, pai, eu vou matar esse cabra. Não dá para me quebrar aquele nariz, descer um pouquinho o nariz. E eu comecei a orar e Deus disse, mas você não leu todo o texto? Versículo 19. Na verdade, depois que me converti, me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. E Deus me disse, tem 4 etapas. Primeiro, a conversão. Ele voltou para casa. Agora você precisa orar por profundo arrependimento. Depois você tem que instruí-lo. Depois deixa que a humilhação vai chegar. E foi impressionante, porque foi exatamente assim. E você, irmão, como você tem enchido o teu coração? No que você tem colocado no teu coração? Como você tem meditado na tua palavra? Qual é a palavra-chave? Você que está longe não consegue ver, mas essa chave tem uma cruz dentro dela. Essa chave tem uma cruzinha dentro dela. E essa cruzinha, pois, qual é a tua palavra-chave? Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti. E o teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti. E o teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Se eu semeio perdão, sou perdoado. Se eu semeio amor, sou amado. Se eu semeio misericórdia, alcanço a misericórdia. Porque se eu semeio ira, colherei. Se eu semeio amargura, dela me alimentarei. Se eu semeio tristezas, de lágrimas me fartarei. O que você está semeando na tua? Eu queria que você parasse um pouquinho, fechasse os olhos, deixasse Deus falar com você. O que você está semeando na tua vida?